Capitalismo, assim, uma definição bem básica, bem rasteira, né? É um sistema que a gente não conseguiu superar e que nós vivemos nele, né? E é um sistema que, de alguma forma, ele promove algum tipo de liberdade, né? Mas quando que esse capitalismo ele começa a ser agressivo, a ser um capitalismo que excludente, a ser um capitalismo prejudicial, né? Quando eu não sei diferenciar o capitalismo predatório, né, do capitalismo consciente, né? Então, o que seria um capitalismo predatório? É esse capitalismo do marketing que induz as pessoas necessariamente a terem que comprar para sobreviver, comprar para ser alguma coisa, né? E o que seria o capitalismo consciente? É esse capitalismo da construção, né, de várias populações, né? É esse capitalismo direcionado para uma compra consciente, é esse capitalismo direcionado para uma liberdade de escolha, né? E para que esse capitalismo consciente funcione, eu só consigo ver uma solução para ele, né? Que é a questão da educação. E é a questão de uma base familiar, de uma base de amigos, né? Dessa família ampla que a gente conhece hoje, que não é mais aquela concepção de família, pai, mãe, irmãos, né? Mas de uma família que a gente constrói dentro desse ecossistema com pessoas que nos fazem bem, que nos fazem crescer, que nos fazem desenvolver e que nos dão significado para as nossas ações de escolha, né, entre o capitalismo predatório e o consciente. O problema do capitalismo em si, né, nessa concepção, não é o capitalismo em si, mas é o que nós fazemos com ele, certo? Então, por exemplo, dentro da minha área de formação, que é de mestrado, que é a agroecologia, eu costumo dizer o seguinte: o Brasil hoje ele é tido como um dos principais países do mundo com referência ao agronegócio. Então, vamos separar aqui o que é agronegócio, né? No contexto geral, o agronegócio é tudo aquilo que gera, né, um movimento de compra e venda de algum produto agrícola, né, que pode estar dentro de uma cadeia ou não. Nesse sentido, os pequenos agricultores, os agricultores urbanos, por exemplo, que é um termo que vem surgindo aí com muita força, né, eles fazem parte do agronegócio, né? Mas se a gente for analisar pelo contexto que a gente vê em jornais, em mercados e tudo mais, o agronegócio em si é o agronegócio das grandes exportações, né, das grandes commodities. E isso faz uma diferença imensa quando a gente fala de políticas públicas voltadas para o pequeno produtor, né, políticas públicas voltadas para o urbano. Então, essa questão da fraternidade que você me disse, ela está implícita, né, nisso aí. Por quê? Porque eu necessariamente preciso de ter ações fraternas, que aqui a gente pode pensar em políticas públicas, que dê condições, por exemplo, desse pequeno fazer parte do agronegócio como um todo, né? E aí eu diferencio. Então, qual que é a importância do grande produtor? O grande produtor, ele está lá, né, trabalhando, mantendo a nossa balança comercial positiva, né, tá dando emprego dentro do país. Então ele tem uma série de vantagens. Nós não podemos, por exemplo, ter em mente que nós precisamos de uma ruptura entre o grande produtor e o pequeno produtor, mas nós precisamos de ter uma compreensão de que cada um tem um papel, né? E aí, assim, eu cito um exemplo que inclusive eu vinha ouvindo no rádio hoje, uma grande fazenda que produz produtos orgânicos, né? Ou seja, essa grande fazenda, ela achou um nicho de mercado, né, que é o produto orgânico, e que é um produto produzido de uma forma menos impactante ao meio ambiente e tudo mais. No entanto, ela é uma grande fazenda, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: esse produto orgânico, de mesa em mesa, de mão em mão, de boca em boca, ele é uma característica mais do pequeno produtor, né? Então, quando eu tenho um grande que sai de lá de onde ele está, da commodity, e acessa esse mercado do pequeno produtor, o pequeno produtor não consegue sobreviver,
né? Então, nesse sentido é que eu acho que a gente precisa ter algumas políticas públicas de preservação da questão cultural, da questão produtiva desses pequenos com relação aos grandes.